E aqui estamos nós mais uma vez no nosso estudo sobre os animais vertebrados. Já estudamos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e agora estudaremos os mamíferos. Inicialmente aqui na nossa imagem, percebemos que a diversidade de mamíferos é enorme. Temos aqueles que vivem em árvores, aqueles que vivem em savana, tem aqueles mamíferos que voam, aqueles que vivem em região extremas, como regiões polares. Temos mamíferos aquáticos, como o golfinho, a baleia, o boto cor-de-rosa. Temos os animais domésticos, como os gatos, os cachorros. Temos também outros animais que aparentemente não parece ser um mamífero, por conta do seu modo de vida e o formato do seu corpo, mas também são mamíferos, como é o caso do ornitorrinco e o peixe-boi. E quais são as características de um mamífero? Quais as principais características dos mamíferos? Bem, todos os mamíferos apresentam pelos na superfície do seu corpo. Nesses mamíferos aqui, os seus pelos são bastante visíveis. Os pelos apresentam diversas variedades de cores que podem servir como camuflagem, como é o caso aqui do urso polar, que tem sua pelagem semelhante à neve. Isso é importante para a proteção deles e também para a tática de caça que eles utilizam. Temos as ovelhas, né, que são bastante aproveitadas aí a lã desses animais. E temos esse animal aqui, ó, que adaptou e modificou o pelo dele no formato de espinho, mas ele ainda tem pelos, são pelos que apresentam aí uma adaptação para espinho. É uma questão de proteção para ele, de sobrevivência. A outra característica também de um mamífero são as glândulas mamárias. Os mamíferos apresentam glândulas mamárias, que produzem leite para alimentar os filhotes em seu estágio de crescimento. Os mamíferos apresentam muitas formas de locomoção. Há aqueles que nadam, que modificaram seus membros para o nado, adaptaram os membros para o nado, transformando-os em nadadeiras. Há aqueles corredores que alcançam uma alta velocidade, como é o caso do guepardo. Existem aqueles que voam, como é o caso do morcego. E ainda tem os saltadores, os trepadores. São muitos tipos de locomoção apresentados pelos animais. O tipo de locomoção tem a ver com o tipo de ambiente que esses animais estão. Mamíferos placentários são a maioria dos mamíferos. 99% dos animais, no caso dos mamíferos que você conhece, são placentários. Eles apresentam fertilização interna, ou seja, o encontro dos gametas ocorre no interior do corpo da fêmea, se desenvolve em uma bolsa de líquido. Esse líquido é bastante importante para a proteção do feto, porque o líquido vai proteger o feto contra impactos vindo do ambiente. Então, possa ser que o animal, no caso a fêmea, sofra algum impacto, alguma queda, algum choque na sua região, na região ventral, e devido ao líquido, o feto fica protegido, não sofre esses danos. Existe um órgão chamado placenta
conforme você pode visualizar aqui na imagem. Essa placenta é formada por células do corpo da criança e também por células do corpo da mãe. Essa placenta possui bastante vasos sanguíneos. Por quê? Porque o sangue ele traz oxigênio e nutrientes. Então, o feto e o embrião necessita de nutrientes e oxigênio. Então, ele vai retirar esse oxigênio e esses nutrientes da placenta através de um cordão umbilical. Então, através do cordão umbilical, a criança retira aí os nutrientes e o oxigênio que ela necessita. E também ela elimina gás carbônico e outras substâncias através do cordão umbilical. Tudo isso vai para o corpo da mãe e a mãe se encarrega, e o corpo da mãe se encarrega de eliminar essas substâncias, como o gás carbônico, por exemplo. Quando uma mulher está grávida, ela deve evitar bebidas alcoólicas e consumo de drogas e medicamentos. Ela precisa consultar um médico para tomar algum tipo de medicamento. Por quê? Porque ela pode tomar um medicamento e aquilo que ela tomar, aquilo que ela ingerir, também vai passar para o corpo da criança, através da placenta e do cordão umbilical. Quando a criança nasce, como você vê aqui, a placenta também é eliminada, tá certo? E descartada. Na natureza, né, os animais costumam ingerir a placenta, as fêmeas. Por quê? É uma questão de proteção, porque se a placenta ficar exposta ao ambiente, aquilo vai entrar em decomposição, né? Ela vai entrar em decomposição e vai atrair animais que podem se alimentar dela, no caso da placenta, e também se alimentar do filhote. Ok? E também tem vários outros motivos. Mamíferos marsupiais. É o segundo grupo de mamíferos que iremos estudar aqui neste slide. Então vamos lá. Nascem sem estarem desenvolvidos completamente. Os mamíferos marsupiais, eles nascem sem estarem com o corpo completo, totalmente desenvolvido. Então eles terminam o seu desenvolvimento fora do corpo da mãe. Em cangurus, eles deslizam pelo corpo da mãe até o marsúpio. O marsúpio é uma bolsa dentro da qual o embrião termina seu desenvolvimento. No caso, os cangurus possuem aí este marsúpio, onde ele usa como proteção para o embrião, né, para o feto e futuramente para o filhote, quando ele já estiver bem maior. São também marsupiais a catita, a cuíca, o gambá comum e o coala. Eles não possuem marsúpio, como é o caso do gambá comum. Então os filhotes ficam grudados às tetas da mãe, né, que ficam na região ventral, na região da barriga da mãe, ficam presos ali ao corpo da mãe. Provavelmente alguns de vocês irão ver um desses animais, ou talvez já tenha visto um desses animais, com os filhotes grudados ao corpo. O terceiro grupo de mamíferos é o grupo dos mamíferos monotremados. Os monotremados põem ovos. Também eles possuem bicos, semelhantes ao bico das aves. Mas por que eles não são aves? Primeiro, aves possuem corpo coberto por pena. Mamíferos possuem o corpo coberto por pelos. E esses animais, apesar de terem bicos e porem ovos, eles têm o corpo coberto de pelo. E além de ter o corpo coberto por pelos, eles também apresentam glândulas mamárias. Então não pode ser aves e tampouco répteis. As fêmeas põem 2 ovos e os chocam em um ninho de folhas.
Após o nascimento, os filhotes se alimentam de leite, que correm pelas glândulas mamárias. São os ornitorrincos e as equidnas. Então, são dois exemplos aqui de animais monotremados. Põem ovos, mas os filhotes se alimentam de leite, ou seja, eles possuem glândulas mamárias e também possuem pelos sobre o corpo. Então, por isso que são mamíferos. A maioria, como já falei, são placentários, ou seja, desenvolve a placenta. A minoria, poucas espécies vão ser monotremados e marsupiais. Isso porque a forma deles se reproduzirem é bem difícil. Então, no caso dos placentários, os filhotes ficam no corpo da mãe por mais tempo, então tem mais chance de sobreviver após o nascimento, porque já estão bem formados, totalmente desenvolvidos. Nos marsupiais e nos monotremados é diferente, eles não nascem totalmente desenvolvidos. Terminam seu desenvolvimento fora do corpo da mãe e por isso não conseguiram povoar a Terra, né, todos os locais da Terra, todas as regiões da Terra, e são bastante limitados em questão de números, de quantidades de indivíduos. Aqui a gente tem a anatomia interna do gorila, ou seja, as partes internas do corpo de um gorila. Então, ó, o cérebro, a cavidade nasal, a medula espinal, o esôfago, o coração, o diafragma, o estômago, o baço, o intestino grosso, o reto, a bexiga urinária, a uretra, a vagina, o útero, o ovário, o apêndice, o seco, o intestino delgado, o pâncreas, o fígado, o pulmão, a traqueia, a língua e a cavidade oral. Se você quiser saber o que é cada um desses órgãos aqui, você pode ir lá no playlist do meu canal e selecionar os vídeos dos 8º anos. Então lá você encontra o assunto que trata desses órgãos aqui, ok? Aqui a gente tem a anatomia interna de um golfinho, né, que é um mamífero, apesar de lembrar o formato do corpo dele, lembrar um peixe, mas ele é um mamífero. Por quê? Porque ele possui pelos em menor quantidade, né, e difícil de enxergar os pelos dele, mas eles apresentam ainda pelos e apresentam glândulas mamárias, ou seja, alimentam seus filhotes de leite. Então, eles são mamíferos, ok? Tem aqui, ó, diversas estruturas bem semelhantes àquelas do gorila e também bem semelhantes à nossa, sendo que com algumas adaptações. Então, isso aqui é um pouco sobre os mamíferos. É claro que existem muitas informações sobre eles e que você pode iniciar os seus estudos sobre os vertebrados e, claro, sobre os mamíferos.